Neste vídeo vamos falar sobre Modern Data Stack e como ele está mudando a maneira que as empresas lidam com os dados para obter uma vantagem competitiva. Você pode até ver aqui alguns prints de algumas empresas que vamos citar nesse vídeo para você ver que investidores atualmente investem cada vez mais nesse negócio de dados, mais nessas ferramentas que nós vamos citar, que é um novo conceito de como lidar com dados, de como fazer todo o pipeline, a arquitetura de dados hoje em dia nas empresas. Fala galera, meu nome é Kaelen Sicas, bem-vindo ao canal Facudados. Como eu já disse, hoje vamos falar sobre Modern Data Stack. Tá? Tentando traduzir, não de forma literal, né? Modern Data Stack seria mais ou menos aí um conjunto de ferramentas modernas para dados. Tá? Então é um novo conceito, uma nova arquitetura de dados que hoje as empresas trabalham. Tá? E para isso elas utilizam novas ferramentas que possibilitaram aí você conseguir muito mais eficiência na hora de trabalhar todo o pipeline de dados dentro de uma empresa. E hoje eu vou tentar passar um pouco do conceito, né, sobre uma arquitetura de dados na empresa, como o Modern Data Stack pode ajudar, mas eu também vou dar dicas de ferramentas para vocês começarem a aplicar isso na prática. Eu acho que não vale a pena ficar só na teoria, ficar só no conceito de Modern Data Stack, de arquitetura de dados, ETL, ELT, mas sim como podemos aplicar na prática. E a gente vai ver várias ferramentas, inclusive várias ferramentas gratuitas que você da sua casa, do seu computador, você pode aplicar isso. Então vamos começar explicando quais são os 3 pilares que uma área de dados precisa, né, para fazer todo o pipeline dentro de uma empresa. Primeiro é a ingestão de dados. Então você vai ter suas fontes de dados, sejam ela um e-commerce, depende muito do negócio, tá? Vai ter um e-commerce, pode ter o Salesforce, pode ser um Facebook Ads, Google Ads, pode ser uma API interna da empresa, uma API externa, algo do tipo. Você vai ter as suas fontes de dados e você vai extrair esses dados. Esse é o primeiro pilar, ingestão de dados. O segundo pilar é o pilar de armazenamento. Assim que você extraiu esses dados, você vai armazenar eles geralmente em data warehouse, né, no banco de dados ali da sua empresa. Tá? Nesse local de armazenamento, tá? Já cuido também de modelagem de dados, tratamento de dados, etc. E o terceiro pilar é o pilar de visualização, de comunicação desses dados. Então, relatórios, dashboards, bases aí para os próprios times de negócios conseguirem acessar essas bases, consultar, fazer suas análises ali de dados. Entrando um pouco mais nesses pilares, né, o primeiro pilar de ingestão de dados, começando pelo pilar de ingestão de dados, além de, claro, você precisar extrair dados de todas as fontes necessárias, geralmente de forma rápida, né, depende aí da necessidade do negócio, você vai precisar extrair com uma velocidade ali os dados. Tá? Mas 2 pilares importantes dentro dessa ingestão de dados é a observabilidade, então você observar todos os pipelines de dados de extração, né, de dados que você tem, para ver se não teve alguma falha, né, você ter alertas que notifiquem isso. Então, tem um processo que extrai dados do Salesforce ou de algum e-commerce, né, se pelo menos der alguma falha, que seja alertado para a gente saber que o dado lá no dashboard, né, porque essa é a ponta de extração, a outra ponta é a ponta de visualização de dados. Então, o dado lá no relatório, ele vai estar desatualizado porque quebrou um processo aqui na ingestão de dados. A gente precisa pelo menos ser alertado a isso, para o time de engenharia de dados também já atuar nisso. Então, observabilidade é extremamente importante. Segundo ponto é a confiabilidade, né? Esses testes. Então, você realmente checar se o dado que você está extraindo ele de forma correta, né? Uma volumetria correta, a periodicidade correta. Não adianta você falar, o processo extraiu, mas chega lá e você vai ver que está tudo bagunçado, que não extraiu o dado corretamente, que deixou dados faltando, não extraiu todos os dados. Então, confiabilidade, testes nessa parte também é extremamente importante. Segundo pilar de armazenamento de dados, a gente vai falar de alguns tópicos. Primeiro é modelagem e tratamento. Então, nessa parte, né, você salvou os dados ali, armazenou eles num data warehouse, por exemplo, você vai precisar tratar esses dados, fazer a modelagem, preparar todos esses dados para então ser sempre pensando, né, na parte de relatório, de visualização de dados. Então, nessa parte você vai fazer limpeza de dados, tirar duplicidade, colocar regras de negócio, né? Você tem que aplicar um percentual sobre a receita nessa parte de modelagem que você vai fazer. Então, você vai sempre fazer todo o tratamento necessário, depende ali caso a caso, né? Empresa a empresa, você vai fazer todo esse tratamento, toda essa modelagem de dados e salvar de novo isso no Data Warehouse. Para isso, você vai precisar de muita organização nessa modelagem. Então, aqui entra um pouco de nomenclatura, de como você organiza essa parte de arquitetura de dados. Então, ter camadas ali de staging, né, martes, etc. Tá? Muita gente aqui no Brasil às vezes chama de camada prata, ouro, bronze.
Então você ter essa organização dos seus dados até para o time, né, de analista de dados ou de analytics engineer ali, eles conseguirem atuar nisso de forma mais rápida, eles saberem onde pode causar esse problema, né, teve um erro no relatório, conseguir rastrear de onde que veio esse erro no relatório. Então ter toda essa organização na parte de armazenamento é extremamente importante. E por último, né, dentro de armazenamento de dados, também é muito importante você ter a governança de dados. Então você saber quem pode acessar essa base, quem não pode acessar essa base, você ter esse controle para não sair, liberar acesso para todo mundo, né? Tem dados sensíveis que muitas vezes não é todo mundo que pode acessar, vai ter pessoas específicas, times específicos para isso. Então é muito necessário essa governança de dados. E no último pilar, né, de visualização, de comunicação desses dados, você precisa, depende muito, tá, do que a empresa necessita. Então você tem hoje ferramentas de visualização que trazem muito mais agilidade, tem ferramentas que tragam muito mais um poder analítico para ser realmente, você pode até demorar para criar um relatório, um dashboard, mas você vai criar ele muito mais completo, onde você consegue analisar muito mais minuciosamente esse dado, tá? Tem outras ferramentas que vai trazer essa agilidade, você consegue em 5 minutos criar um dashboard e já está ali todo mundo enxergando a visualização. Então isso vai depender muito do que o time vai necessitar, né? Do que a empresa vai necessitar. Tá? Tem outros modelos também de não só o time de dados criar os dashboards, criar os relatórios, mas um self-service BI. Né? Um self-service BI nada mais é que você ter algumas bases um pouco mais tratadas para o próprio time de negócio, pegar essas bases, jogar no Excel, jogar no Google Sheets ou até num Power BI da vida e eles começarem a analisar por conta própria. Mas para isso, de novo, precisa ter organização, precisa ter governança lá na camada de armazenamento de dados. Então é isso, tá? De que os 3 pilares de dados mais precisam. Vamos falar agora de algumas ferramentas, tá? Que eu já trabalhei, que eu gosto muito, que trazem muita eficiência nesse todo esse pipeline de dados. Eu vou citar algumas ferramentas, lembrando que essa é a minha opinião, minha experiência. Hoje tem milhares de ferramentas, tá? Inclusive, se você trabalha com dados, você quer recomendar uma ferramenta, comenta aí embaixo, é sempre bom conhecer novas ferramentas, tá? Eu particularmente adoro, né? Tem ferramentas, geralmente uma ferramenta tem um ponto forte que soluciona muito bem aquele problema, mas pode não funcionar para outra empresa, para outro time, porque não funciona naquela situação específica. Então, falando de ferramentas de gestão de dados, eu vou citar aqui 2. Uma é o Airbyte. O Airbyte é uma ferramenta open source, ele é até bem no code, assim, tem uma parte já de conectores de dados que você consegue conectar com o Facebook, com o Google, com Salesforce, com diversas APIs aí conhecidas e utilizadas por empresas. Tá? Praticamente de forma aí sem código, então clicando em alguns botões, autenticando ali rapidinho, você consegue fazer isso. Tá? Ele tem a versão paga, que aí você utiliza a cloud dele, mas ele tem a versão open source, que aí você tem que fazer toda a hospedagem, subir um servidor, subir um Kubernetes, tá? E hospedar, né? Cuidar dessa parte de infra vai ser sua responsabilidade. Tá? Então você, dependendo da necessidade da sua empresa, você pode utilizar a versão open source ou utilizar a versão paga do Airbyte. E a outra ferramenta que eu vou falar é o Fivetran. O Fivetran é uma ferramenta paga, tá? Ele tem um plano gratuito. Se a sua empresa, por exemplo, extrai até 500 mil linhas por mês, ela consegue se encaixar nesse plano gratuito. Tá? E o Fivetran, uma vantagem que eu considero dele é que ele é muito mais fácil ainda. Então, assim, em 5 minutos você faz sua conta e você começa a extrair dados. Sabe? Com 3 cliques você já está lá extraindo dados. Ele é realmente muito simples, assim. Para quem não é muito técnico, o Fivetran é uma solução perfeita. Inclusive, se vocês quiserem treinar em casa, extrair dados de algum lugar e tal e tudo mais, eu acho o Fivetran uma solução muito boa, até porque ele tem esse plano gratuito. Tá? Então, mas quando você passa desse plano gratuito, ele vai ter um custo mais elevado. Esse é um ponto negativo do Fivetran. Falando de, agora, armazenamento de dados. A gente está extraindo esses dados, a gente precisa armazenar esses dados em algum local, né, num Data Warehouse. De novo, eu vou citar 3 Data Warehouses aqui, mas existem milhões de Data Warehouses por aí, tá? Então, o primeiro que eu gosto muito, já trabalhei muito, é o BigQuery, que é do Google, né, do Google Cloud, aí, do GCP. Tá? Ele também tem um plano gratuito, tá? Não lembro, no site do Google você consegue achar ali, mas, ele aguenta muito storage lá dentro, ele aguenta muito processamento lá dentro, ele não vai te cobrar nada, e depois quando ele começar a te cobrar, ele vai te cobrar muito pouco. Então, assim, é muito bom o BigQuery, tá? O segundo Data Warehouse que eu vou citar é o Snowflake. Tá? Ele também, se eu não me engano, ele tem acho que um trial, tá? Ele não tem um plano gratuito, então assim que acabar esse trial você teria que pagar. Ele tem também um custo bom, né, que vai subindo ali conforme a sua empresa vai utilizando cada vez mais.
Tá? Um ponto negativo, né, em relação ao BigQuery, principalmente para você que está querendo estudar alguma coisa do tipo, é que o BigQuery você pode usar, se usar pouco, você pode usar ele para sempre gratuitamente. Tá? O Snowflake não, ele tem um trial lá, acho que de 30 dias. Tá? Mas ele também tem um conceito bem parecido ali com o BigQuery. E o último banco de dados aqui que eu vou citar, o Redshift da Amazon, tá? Da AWS. Se eu não me engano, ele também tem um trial, ele tem um período ali, depois ele começa a cobrar. E, enfim, um pouco disso, tá? Esses 3 bancos de dados, eles são muito bons, são muito performáticos, então você consegue fazer queries ali de forma muito performática, ao contrário de ter outros bancos de dados ali, eu acho que hospedados em nuvens. Eu utilizaria um desses 3 para quem está começando e para quem realmente quer implementar esse conceito de Modern Data Stack. São bancos de dados que praticamente tem um custo de storage, de armazenamento muito baixo. Ele geralmente cobra ali por bytes lidos ali. O BigQuery, por exemplo, cobra por bytes lidos, então ele não cobra nem o processamento, tá? Então assim, processa muito rápido, né? O BigQuery tem um Hive ali, né? Um Spark por trás, então um processamento de milhões de linhas assim, de forma muito rápida, muito eficaz, tá? Então dá uma pesquisada nesses 3 bancos de dados, qualquer coisa, cria uma conta lá no Google, começa a usar o BigQuery para praticar um pouco. Nessa parte de armazenamento, eu também tinha falado da modelagem de dados, né, onde a gente vai fazer todo o tratamento, limpeza de dados, aplicação de regras de negócio. E eu vou citar uma ferramenta que é o DBT. Tá? O DBT é uma ferramenta incrível, extremamente poderosa. Tá? Eu vou deixar o link do site deles aqui. Tá? Uma ferramenta que você consegue criar modelos de forma muito rápida e fácil. Tá? Depois de ter todo o rastreio desse modelo. Então, se eu mexer nessa tabela, eu sei que vai afetar essa tabela, esse dashboard. Você consegue ter todo esse rastreio, isso é muito bom. Toda a documentação de dados também é feita de forma muito fácil. Ele facilita muito para fazer documentação, que todo mundo sabe é um saco fazer documentação, mas com o DBT fica muito fácil. Então, o DBT realmente é incrível. Tá? Tem o Dataform, que é muito parecido com o DBT e é da Google. Tá? Só que ele tem muito menos funcionalidades que o DBT. E outro ponto positivo do DBT que eu gosto, que o DBT é open source. Tá? O Dataform é gratuito lá na Google, mas você só consegue usar ele com o BigQuery. Tá? Então o DBT você consegue usar com outros bancos de dados. Né? E ele é open source, você também consegue hospedar ele. Tá? Se não, ele tem o plano cloud dele também que você consegue pagar. E se eu não me engano, para um desenvolvedor, então se você quiser testar o DBT, você pode fazer uma conta que ele é gratuito para um desenvolvedor. Então você consegue criar uma conta lá no BigQuery gratuitamente, o DBT gratuitamente, tá? E brincar aí um pouco com os dados. E falando de visualização de dados, né, como eu falei, tem muitas ferramentas, né? Hoje as mais conhecidas acho que são o Power BI, né, e o Tableau, são ferramentas pagas aí, né? O Power BI da Microsoft, o Tableau da Salesforce, são ferramentas que têm muito mais complexidade, né? Eles são bem mais... o Power BI tem um poder enorme em criar visualizações de dados, você consegue fazer tratamento de dados no Power BI, inclusive, então assim, ele tem muito poder. Eu vou citar algumas outras que são menos conhecidas, mas também são muito boas. Uma é o Metabase, tá? O Metabase é uma ferramenta também open source, então você consegue hospedar e utilizar ele de forma gratuita ou pagar lá o preço para utilizar a cloud dele. Tá? Uma ferramenta fácil que você consegue reutilizar, tratar os dados lá e reutilizar ali algumas visualizações para depois criar os seus dashboards. Tá? E tem outro que é o Lightdash. O Lightdash, inclusive, é uma ferramenta muito parecida com o Looker da Google. Tá? Essa é uma outra ferramenta que eu não citei, né? Tem o Looker da Google, que é o pago, e tem o Looker Studio. O Looker Studio é gratuito, então também consegue criar uma conta lá e começar a utilizar. O Looker Studio é bem interessante também para você começar a praticar visualização de dados. Tá? E tem o Mode. O Mode também é uma ferramenta paga, mas ele também tem um plano gratuito. Né? No plano gratuito, se eu não me engano, você não tem todas as funcionalidades que o Mode tem, mas você já consegue construir relatórios, dashboards e compartilhar ali bastante coisa. Tá? E agora, vamos para a pergunta, né? Por que Modern Data Stack? O primeiro motivo é eficiência e agilidade. Essas ferramentas que eu citei, tá, e todo o conceito de Modern Data Stack possibilita que o time de dados tenha muito mais eficiência e agilidade na hora de agir ali com as demandas ali dos times de negócio. Então, dando um exemplo para ficar prático, precisou extrair dados de uma nova fonte. Com FiveTran, com Airbyte, você consegue fazer isso em poucos minutos. Tá? Você pega o DBT, né? O DBT para você fazer toda a modelagem, né? Eu não citei isso, mas assim, você não faz update, você não faz insert, tá? Você praticamente só faz o select. O DBT cuida de toda essa lógica de update e insert por trás. Então você faz um select aqui, faz outro select, pronto, está feito isso no DBT. E aí você leva isso para uma ferramenta de visualização, Power BI, Mode, Looker, e rapidamente você consegue criar ali alguns gráficos e pronto. Você já pegou, extraiu um novo dado, tratou esse dado e criou ali visualizações, dashboards com esse dado.
Então é incrível, tá? Como o time de dados realmente consegue ter muito mais agilidade, ter muito mais eficiência, né? Monitorar também o processo, fazer testes, né? Para ver se deu algum erro no processo, validar a informação, né? O dado que está chegando no relatório, para não ter o time de negócios reclamando, o dashboard, putz, não foi atualizado, o dashboard está com o número errado. Né? Isso é muito comum em empresas, né? Com Modern Data Stack isso é mais fácil de você minimizar, então colocando testes, essa questão de observabilidade, e você consegue entregar muito mais resultado, muito mais valor para os times de negócios. Segundo ponto é escalabilidade. Esse novo conceito de Modern Data Stack, você consegue escalar facilmente. Então, você consegue extrair dados de diversas fontes, centralizar eles no mesmo Data Warehouse. Tá? Então, com Airbyte, Fivetran, você extrai de várias fontes de forma fácil. Joga tudo no BigQuery, por exemplo. Tá? Você pega o DBT e você cria modelos de todas essas fontes. Inclusive, você consegue cruzar essas fontes. Então, eu consigo pegar um Facebook Ads e cruzar com o meu e-commerce e fazer isso de forma rápida, simples, tá? Sem muita dificuldade. Então, dessa maneira, você consegue extrair dados de várias fontes, inclusive quanto mais linhas você extrair também utilizando as clouds hoje em dia, você não paga muito, você vai pagando sempre ao pouco, então isso é fácil você ir escalando, sem precisar comprar um novo servidor, uma porrada para aguentar ali, não, você vai escalando de pouquinho em pouquinho conforme a necessidade da sua empresa. Terceiro ponto é a automação. Eu odeio fazer coisa manual, né? Se você tem um cara lá, um analista de dados que abre um Excel, faz isso, cola isso e tal, tudo mais. Imagine quanto tempo ele gasta, né? E no fim das contas ele está sendo contratado para isso. Então, quanto a empresa está gastando para um cara apertar um botão para copiar um negócio de um lugar para outro? Com essas ferramentas você consegue facilmente automatizar também isso. Então, você consegue fazer toda a extração de dados de forma automática, tá? Fazer toda a modelagem lá no DBT de forma automática, testes no DBT também de forma automática. Então, se tem uma volumetria normal, se está muito abaixo disso ou muito mais alto que isso, você consegue monitorar isso, criar alertas para você, caso saia do padrão ali, você conseguir atuar e verificar o dado. E relatórios que também atualizam ali diariamente, por exemplo, para o time de negócios consultar os dados. Isso sem ninguém precisar mexer em nada. Tá? É claro que eu estou falando de ferramentas, mas sim, tem gente que vai utilizar essas ferramentas e não consegue fazer isso. É todo o conceito. Você precisa ter boas práticas, você precisa aplicar testes, observabilidade, você precisa aplicar esses alertas. Então você precisa ter padrões, organização de dados, você precisa ter tudo isso, não só as ferramentas. E por último, é o menor custo. É lógico que isso varia, né, de empresa para empresa, de negócio para negócio, tá? Mas você tem várias ferramentas open source. Então, com ela, claro, vai ficar sua responsabilidade precisar subir uma infra dela, né, um Kubernetes, alguma coisa do tipo. Só que, você não paga nada por isso, né? Você vai pagar muito menos ali no Kubernetes do que você escolher pagar o preço da ferramenta. Então, dessa maneira, você consegue reduzir muito o custo de ferramentas de dados, que ferramentas antigas você pagava um preço cheio para você utilizar. Às vezes, você utilizava metade do que eles ofereciam e você tem que pagar o preço cheio e pronto, acabou. Tá? Hoje, com ferramentas open source, não. Você vai melhorando, né, a sua máquina ali onde você subiu essas ferramentas, você pode ir escalando ela de pouco a pouco, então reduzindo bastante o custo de ferramentas de dados ali na sua empresa. Então, resumindo, tá? O Modern Data Stack, tá? Não é só as ferramentas de dados novas, tá? Mas elas possibilitaram você criar novos conceitos de como fazer o pipeline de dados, como extrair dados, como fazer a modelagem, como fazer todos esses testes de dados, tá? Como fazer essa automatização, essa confiabilidade dos dados. Tá? Então, como eu falei, ferramentas são importantes, mas você precisa utilizar bem essas ferramentas. Então, resumindo, se você trabalha com dados, você precisa conhecer mais sobre Modern Data Stack, você precisa conhecer mais sobre essas ferramentas. Você já sabia o que era Modern Data Stack? Já tinha ouvido falar? Você trabalha numa empresa, né? Trabalha numa área de dados, tá? Vocês utilizam alguma dessas ferramentas? Quais ferramentas que vocês utilizam? O que você acha de pontos positivos e negativos que eu citei? E por último, se você gostou desse tópico, se inscreve no canal, eu vou trazer muito conteúdo, inclusive conteúdo prático, tá? A gente utilizando o DBT, a gente utilizando o Fivetran, a gente utilizando o BigQuery. Se inscreve aí no canal para não perder nada. E até a próxima. Valeu!